Boa tarde. Prosseguindo com a teoria das relações humanas, as experiências em Hawthorne. As experiências de Hawthorne levaram a conclusões que colocavam em xeque as formulações da abordagem clássica e da administração científica, porque derrubavam a preponderância dos fatores fisiológicos sobre os fatores psicológicos. Essas conclusões podem ser resumidas da seguinte forma: é a capacidade social do trabalhador que estabelece o seu nível de competência e de eficiência, não sua capacidade para executar corretamente os movimentos dentro de um tempo pré-determinado. O comportamento do indivíduo se apoia no comportamento do grupo. A teoria das relações humanas traz o aspecto subjetivo do trabalhador. O trabalhador passa a ser visto como uma pessoa que compõe um grupo de trabalho, que é um grupo social. É um indivíduo dentro de um grupo social, dentro da organização empresarial ou até da administração pública, podemos dizer assim. Um indivíduo dentro de um grupo social, de quaisquer organizações. Foco na pessoa. O homem é um homem social. O trabalhador é um homem social. O grupo social estabelece métodos próprios para manter o respeito entre os membros do próprio grupo. Quem produzisse em ritmo muito rápido era tratado com sarcasmos, ironias e apelidos, como forma de desaprovação do grupo. A existência de uma organização informal composta por grupos sociais informais. Esses grupos constituem a estrutura humana da empresa. E as relações humanas são as atitudes desenvolvidas pelas interações sociais entre pessoas e grupos sociais. Após 5 experiências em Hawthorne, Elton Mayo passa a adotar os seguintes pontos de vista. O trabalho é uma atividade tipicamente grupal. O operário reage como membro de um grupo e não como um indivíduo isolado. A organização é incapaz de elevar a produtividade do trabalho se as necessidades psicológicas não forem descobertas, localizadas, satisfeitas e supridas. A organização precisa conhecer as necessidades psicológicas dos seus trabalhadores. As relações humanas e a cooperação constituem a chave para evitar o conflito social. Essas ideias influenciaram as seguintes escolas de administração: a escola comportamental ou behaviorista e a escola do desenvolvimento organizacional, entre outras escolas. Experiência de Hawthorne. A experiência de Hawthorne foi realizada entre 1927 e 1932 por Elton Mayo e seus colaboradores em uma fábrica da Western Electric Company, situada em Chicago, no bairro de Hawthorne, e tinha como objetivo inicial conduzir experimentos relacionados à luminosidade no ambiente de trabalho, correlacionada à eficiência dos operários, medida pela produção. Com os primeiros resultados, a pesquisa logo se estendeu ao estudo da fadiga, dos acidentes de trabalho, da rotação do pessoal e do efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade dos operários.
Foi verificado pelos pesquisadores que os resultados da experiência eram prejudicados por variáveis de natureza psicológica. A partir daí, eles tentaram eliminar ou neutralizar o fator psicológico, então estranho e impertinente, motivo pelo qual a experiência se prolongou até 1932, quando foi suspensa devido à crise de 1929, que se alastrou por longos anos. A fábrica da Western Electric Company já desenvolvia uma política de pessoal voltada para o bem-estar dos seus operários e, com a experiência, pretendia conhecer melhor seus empregados. Relerei. A fábrica da Western Electric Company já desenvolvia uma política de pessoal voltada para o bem-estar de seus operários e, com a experiência, pretendia conhecer melhor seus empregados. A experiência se desenvolveu em 4 fases. A primeira fase pretendia verificar o efeito sobre o rendimento dos operários. Na primeira fase da experiência, pretendia-se verificar o efeito sobre o rendimento e desempenho dos operários. Para isso, tomaram-se 2 grupos em salas diferentes, que faziam o mesmo trabalho, em condições idênticas, sendo um grupo experimental ou de referência, que trabalhava sob iluminação variável, e o outro grupo, o de controle, que trabalhava sob a mesma iluminação o tempo todo. Para a surpresa dos pesquisadores, não foi encontrada relação entre as 2 variáveis, iluminação e rendimento dos operários, mas sim a existência de outras variáveis, como o fator psicológico. Baseados em suas suposições pessoais, os operários se julgaram na obrigação de produzir mais quando a iluminação aumentava, já que, quando diminuía a iluminação, o mesmo ocorria com a produção. A prova de que as suposições pessoais, fatores psicológicos, é que influenciavam a produção, veio quando os pesquisadores trocaram as lâmpadas por outras lâmpadas de mesma potência, fazendo os operários crerem que a intensidade variava e o rendimento variava de acordo com a luminosidade a que os operários supunham estar submetidos. O que foi observado aqui nessa primeira fase foi que, quando a iluminação diminuía, a produção diminuía. Mas quando a iluminação aumentava, os trabalhadores tinham um certo consenso grupal em produzir mais para compensar o período em que a iluminação ficou mais fraca e que a produção diminuiu, dada a iluminação mais fraca. Mecanismo psicológico de compensação. Segunda fase. A segunda fase da experiência iniciou em abril de 1927, com 6 moças de nível médio constituindo o grupo experimental ou de referência, separadas do restante do departamento apenas por divisórias de madeira. O restante do departamento constituía o grupo de controle, que continuava trabalhando nas mesmas condições. A pesquisa foi dividida em 12 períodos experimentais, nos quais foram observadas as variações de rendimentos decorrentes das inovações a que o grupo de referência era submetido. As moças participantes da experiência eram informadas das inovações a que seriam submetidas,
aumento de salário, intervalos de descanso de diversas durações, redução da jornada de trabalho, etc., bem como dos objetivos da pesquisa e dos resultados alcançados. Nos 12 períodos experimentais, a produção apresentou pequenas mudanças, fazendo com que, ao final, não se tivessem os resultados esperados. Notou-se que, novamente, aparecia um fator que não podia ser explicado somente pelas condições de trabalho e que já havia aparecido na experiência sobre a iluminação. As conclusões a que os pesquisadores chegaram foram: o grupo trabalhava com maior liberdade e menos ansiedade. Havia um ambiente amistoso e sem pressões. Não havia temor em relação ao supervisor. Houve um desenvolvimento social do grupo experimental. O grupo desenvolveu liderança e objetivos comuns. E cada vez mais há a observação de que os fatores relacionados ao grupo social são deveras e impactantemente fortes a influenciarem a produtividade do trabalhador participante desse dado grupo. E cada vez mais vai se observando que não é a capacidade física do trabalhador que dá o tom do rendimento e da produtividade do trabalho que ele executa. Não. É como o trabalhador se integra no grupo social do qual ele faz parte na fábrica, na empresa, na organização social a que ele pertence. Terceira fase da experiência. Baseados nas conclusões da fase anterior, em que as moças do grupo de referência tinham atitudes diferentes das atitudes do grupo de controle, os pesquisadores foram se afastando do estudo das melhores condições físicas de trabalho e passaram a estudar as relações humanas. Novidades à vista. Como é que o trabalhador se comporta no grupo? O grupo influencia a produtividade individual do trabalho do trabalhador. Os pesquisadores foram se afastando do estudo das melhores condições físicas de trabalho e passaram a estudar as relações humanas, porque a empresa, apesar da sua política de pessoal aberta, pouco sabia sobre os fatores determinantes das atitudes das operárias em relação à supervisão, aos equipamentos de trabalho e à própria empresa. A partir de setembro de 1928, iniciou-se o programa de entrevistas no setor de inspeção, seguindo-se no setor de operações e mais tarde nos demais setores da fábrica. A empresa, através do programa de entrevistas, pretendia obter maiores conhecimentos sobre as atitudes e sentimentos dos trabalhadores, bem como receber sugestões que pudessem ser aproveitadas. Em fevereiro de 1929, devido à boa aceitação do programa, foi criada a Divisão de Pesquisas Industriais para absorver e ampliar o programa de pesquisa. Dos 40 mil empregados da fábrica, entre 1928 e 1930, foram entrevistados cerca de 21 mil empregados. O sistema de entrevistas sofreu alteração, isto é, passou-se a adotar a técnica da entrevista não diretiva, na qual o operário se expressava livremente sem que o entrevistador interferisse ou estabelecesse um roteiro prévio.
Nesta etapa, em que os trabalhadores foram entrevistados, revelou-se a existência de uma organização informal entre os operários, com vistas a se protegerem do que julgavam serem ameaças da administração ao seu bem-estar. Há muito mais coisas acontecendo nas fábricas. Há as panelinhas, há os grupos sociais, há uma organização informal que acontece dentro da organização formal, da estrutura estabelecida e planejada da empresa, da organização social, que é a organização formal. Dentro dela há pessoas, há relações de amizades, há relações de cumplicidades. Então, a organização empresarial é muito mais complexa do que pensavam não ser. A abordagem clássica não tinha essa percepção. Era foco apenas na estrutura e na tarefa. Daí, a teoria das relações humanas traz a psicologia para dentro do mundo do trabalho. O trabalhador, a força de trabalho humana, passa a ser vista como uma pessoa, um ser pensante. Há uma subjetividade em funcionamento. O trabalhador tem criatividade, precisamos dar voz a ele. Que fale o trabalhador. Quarta fase da experiência. A quarta fase iniciou-se em novembro de 1931 e durou até maio de 1932, tendo como objetivo analisar a organização informal dos operários. Para isso, foi formado um grupo experimental composto de 9 soldadores e 2 inspetores, sendo que eles eram observados por um pesquisador e eram entrevistados esporadicamente por outro pesquisador. E seu pagamento era baseado na produção do grupo. Os pesquisadores notaram que os operários, após atingirem uma produção que julgavam ser a produção ideal, reduziam o ritmo de trabalho, informavam a sua produção de forma a deixar o excesso de um dia para compensar a falta em outro dia, ou, em caso de excesso, solicitavam também pagamento. Basicamente, o que os pesquisadores observaram foi uma solidariedade grupal e uma uniformidade de sentimentos entre os operários, relações de cumplicidades. Essa experiência foi suspensa em 1932, devido ao recrudescimento da crise de 29, crise de 1929, que se arrasta aí ao longo da década de 1930. Porém, a quarta fase permitiu o estudo das relações humanas entre a organização formal de fábrica e a organização informal dos operários. Conclusão da experiência. O nível de produção é determinado pela integração social e não pela capacidade física dos operários. É a sobreposição dos aspectos psicológicos em relação aos aspectos fisiológicos. Precisamos perceber como o indivíduo no ambiente de trabalho se integra ao seu grupo social para compreendermos como é que podemos evoluir a produtividade do trabalho. Para tanto, precisamos conhecer sobre as necessidades psicológicas do grupo social e dos indivíduos.
O comportamento dos trabalhadores está condicionado às normas e padrões sociais. Eles agem de modo a obter recompensas sociais ou a não obter sanções sociais. A empresa passou a ser vista como um conjunto de grupos sociais informais, cuja estrutura nem sempre coincide com a organização formal. A organização formal é a organização previamente estabelecida e planejada para o funcionamento da empresa. A existência de grupos sociais se mantém em constante interação social dentro da empresa. As panelinhas não param. Elas não podem deixar de existirem. Os elementos emocionais e mesmo irracionais passam a merecer uma maior atenção. Características das relações humanas. Nível de produção é resultante da integração social. A capacidade física não terá eficiência se o indivíduo sofrer desajuste social. Não adianta. O trabalhador não produzirá mais e melhor, mas bem adequadamente, enquanto ele não estiver integrado e bem integrado adequadamente na sua equipe, que é o seu grupo social. Comportamento social dos indivíduos. O comportamento do indivíduo se apoia totalmente no grupo social. Recompensas ou sanções. O operário que produzir acima ou abaixo da média da produção do grupo perderia o respeito perante seus colegas. Daí, um indivíduo começa a ganhar muito mais produtividade do trabalho individualmente em relação ao seu grupo. Boicote sobre ele. O grupo começa a boicotar esse indivíduo. Está querendo se destacar demais. Chuta a escada dele. É o que está sendo dito aqui. Recompensas ou sanções sociais. O operário que produzir acima ou abaixo da média do grupo perderia o respeito perante seus colegas. De igual modo, o trabalhador que produzisse muito aquém da média da produção de seu grupo também seria rechaçado. Grupos informais definem suas próprias normas dentro do grupo social. Relações humanas, ações e atitudes desenvolvidas pelo contato entre pessoas e grupos sociais. Importância do conteúdo do cargo. Trabalhos simples e repetitivos se tornam monótonos e cansativos, reduzindo, portanto, a eficiência e a produtividade do trabalhador. ênfase nos aspectos emocionais. É a organização informal em acontecimento dentro da estrutura da organização formalmente estabelecida, organização formal. Pontos de vista de Elton Maio. O trabalho é uma atividade grupal. O operário reage como membro de um grupo social. A organização desintegra grupos primários, grupos familiares, mas forma uma unidade social. A organização desintegra grupos primários, famílias, mas forma uma unidade social. O conflito é o germe da destruição. A formação de uma elite capacitada para a compreensão e uma boa comunicação dentro da organização empresarial, dotada de chefes democráticos, empáticos e simpáticos.
Chefes que se colocam na condição do outro. Que outro é esse? Seus trabalhadores. Chefes democráticos, chefes empáticos, chefes que melhoram a saúde psicológica do grupo social. É isso. Fechamos, portanto, o primeiro texto da série de leituras sobre a abordagem humanística da administração. É isso. Deus é mais, Deus é maior, porque Deus é amor. Amém.